Facções, máfias e cartéis pelo mundo. O documento Jovem Pan fala sobre como essas organizações criminosas têm o poder de expansão e domínio em todos os países. E combater o avanço dos grupos altamente perigosos é uma missão que está longe de ter um fim. Autoridades lutam contra a expertise dos líderes mafiosos. Os tentáculos do crime abraçam todos os continentes. Grave problema social e político em todo o mundo. Estamos falando de facções e máfias. As organizações criminosas conseguem ultrapassar fronteiras e difundir as leis do crime para ganhar ainda mais poder. Você acompanha agora como esses grupos atuam no Brasil e no mundo. E quais são as organizações mais poderosas e violentas? As quadrilhas criminosas se manifestam de várias formas e atividades, desde tipos tradicionais até redes criminais transnacionais. Facções, cartéis, máfias estão espalhados por todos os cantos do planeta. Ao longo do tempo, o crime organizado foi encontrando um jeito de se adaptar às novas realidades para manter o trabalho sujo e cruel. O que se percebe no mundo todo, de forma até orgânica, que essas organizações criminosas, até pelo uso da tecnologia, que hoje a comunicação fica muito mais fácil, só tem crescido. Existem dados que levantaram o lucro de cada uma dessas organizações, e a gente tem um top 10, o PCC aqui do Brasil, segundo esses levantamentos, é a oitava organização criminosa mais rentável do mundo. Elas só cresceram. Por quê? Porque é muito difícil o combate a esse tipo de criminalidade, principalmente que envolve tráfico de entorpecente, e hoje está intimamente ligada com evasão de divisa, com lavagem de dinheiro, porque a droga tomou o mundo e gera um lucro, primeiro muito rápido e um lucro muito grande. No Brasil, as facções criminosas surgiram como organização interna de presos, por motivos mais de sobrevivência ao sistema prisional. O grupo criminoso articula de forma organizada ações como homicídios, assaltos, vandalismo urbano e rebeliões em presídios. Em outras palavras, é a prática de um crime a mando de um grupo que tem o seu próprio nome, líderes e níveis hierárquicos bem definidos. Um detalhe importante sobre as maiores facções criminosas é que cada uma delas possui maneiras diferentes de atuação. A princípio, o crime organizado no modelo de sindicato, conhecido também como facção criminosa, está alastrado por todo o país e mundo e é um exemplo de sucesso em gestão empresarial e política. Hoje, as organizações criminosas, elas vivem também de investimento. A gente tem que sempre lembrar que fazer parte de uma organização criminosa necessariamente não é colocar um fuzil nas costas e ir para uma biqueira traficar droga ou fazer a segurança do traficante. Participa também de uma organização criminosa aquele que financia uma organização criminosa, que investe dinheiro na organização criminosa. Com o lucro que gera uma organização criminosa, o PCC, segundo o levantamento do próprio promotor Lincoln, tem um lucro aproximado de 500 milhões de dólares por ano. Há de convir que uma pessoa que não acha que o crime vale a pena, investe seu dinheiro e veja o lucro que ele tem, diferentemente de qualquer trabalhador honesto que paga seus impostos. Transações bilionárias, cooptação de laranjas e planejamento estratégico. Os criminosos usam o esquema alinhando ao tráfico de drogas, de armas e à sustentação financeira de facções de todo o país, que usam como base as empresas de fachada para lavar dinheiro. As grandes organizações criminosas no mundo, elas têm uma certa atuação que acaba se
parecendo, né, a forma de agir. Não é apenas o tráfico de drogas, né? O tráfico de drogas é apenas um braço dessas organizações. Há o tráfico de drogas ligado a armas, e tudo isso gerando um lucro para as organizações criminosas e, acima de tudo, o poder pelo medo, né? Então, se nós pegarmos as estruturas de organizações criminosas no mundo, desde as máfias italianas, a Camorra, a Cosa Nostra, ou as máfias chinesas ou japonesas, elas se interligam, né, de alguma forma no modo de agir, sempre buscando a criação desse estado paralelo pelo poder, pelo lucro e pelo medo, né? E aí usando esses braços de tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, né? Isso não muda muito em relação à forma de agir dentre essas espécies que eu falei. No Brasil, existem cerca de 53 organizações criminosas, onde as principais e mais conhecidas disputam território e poder. São elas: PCC, Primeiro Comando da Capital; Comando Vermelho; Amigos dos Amigos; Família do Norte, hoje chamada de Central do Norte; e Terceiro Comando Puro. O ponto comum, né, entre todas essas máfias e todas essas Farc e todos esses cartéis, que a gente acaba não conseguindo definir o que é o que é quem. Por exemplo, o PCC é uma discussão se ele é uma pré-máfia, se ele é um cartel, se ele continua um Morcrim pela definição da nossa lei, né? Tudo isso é muito discutível. Mas o ponto comum entre todas elas é sempre, e sempre foi historicamente, o entorpecente, a droga, né? A arma, exatamente por causa do que gera isso é o interesse econômico, né? O tráfico de entorpecente, dependendo da origem da droga, onde ela é mais pura ou onde ela é menos pura, dependendo da forma, né, com que ela é levada ao país destinatário. Tudo isso vai valorando a droga, mas qualquer um que seja o modal, qualquer forma que seja de transporte, sempre gera um lucro muito grande. E esse é o ponto comum entre todas essas organizações criminosas, seja ela nova ou antiga, né, ou seja ela em qualquer lugar do planeta. Esse é o ponto comum. O tráfico de entorpecente, mundialmente, né, é um crime, o narcotráfico é um crime que gera um lucro muito grande. Seja ele iniciando aqui nas Américas, né, na América do Sul, principalmente, seja ele lá na Ásia, na mão de uma máfia historicamente conhecida, onde não se consegue combater, o que a gente tenta fazer é controlar, né? Mas que todas têm um ponto comum, que é o lucro muito grande, onde gira muito dinheiro. O Primeiro Comando da Capital era aliado do Comando Vermelho, mas a aliança de 23 anos se rompeu no ano de 2016, após a morte do traficante Jorge Rafat. O rei do tráfico na fronteira do Brasil com o Paraguai, na sua última entrevista, falou da perseguição que sofria. Ele foi até uma rádio acompanhado de seguranças. Creo que não são polícia, estão aí para um apoio, simplesmente, e para proteger-me a mim. Estão treinados, estão preparados para isto, exclusivamente, para minha defesa personal, para minha proteção. Temer eu não temo, não tenho medo, digamos assim, mas me cuido muito. Medo eu não tenho medo de nadie. Muito pouca gente em Paraguai tem a segurança que eu tenho com o treinamento que eu tenho. ¿A quem estou eu estorbando? A quem eu estou estorbando? Rafat foi executado com 16 tiros de uma metralhadora calibre .50, armamento de uso militar capaz de derrubar aeronaves. O crime aconteceu no Paraguai. O PCC seria o possível responsável em encomendar a morte do narcotraficante. O assassinato foi uma ação cinematográfica. A morte de Rafat destravou o caminho para o PCC e deu início a uma guerra entre Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho pela disputa do poder em um dos principais corredores de transporte de maconha e cocaína da América do Sul.
Essas são aquelas estruturas mais tradicionais, né? Quando ainda nós tínhamos ali um certo monopólio de fronteiras, né? Essas estruturas foram criadas, né, seja ali na Colômbia, na Bolívia ou no Paraguai, como uma espécie de controle fronteiriço para remessa de drogas. O Brasil, por exemplo, não é um país produtor de drogas, né? Um país de passagem, é a principal rota de tráfico da América Latina, né? Então nós tínhamos até um tempo atrás, há uns 6, 7 anos, por exemplo, no Paraguai, um controle fronteiriço que era feito pelo Jorge Rafah, que era um dos traficantes ali que controlavam o acesso de drogas para o país, né? E o primeiro comando da capital conseguiu se impor ali e conseguiu de alguma forma criar essa rota direta, tanto do Paraguai até o Porto de Santos, né? Foi ali que surgiu até essa diferenciação ou esse início de rivalidade maior entre o primeiro comando da capital e o comando vermelho, né? Essas estruturas tradicionais que você fala também pode ser encontrado lá em Amambaí, ali na divisa com Mato Grosso do Sul, né? Mas elas são estruturas que ainda têm um certo poder, mas certamente logo elas estarão sufocadas pelas organizações criminosas mais estruturadas. O primeiro comando da capital, isso é uma coisa que ele já faz há algum tempo, né? Ele já, desde quando ele consegue ali o controle da fronteira do Paraguai, ele já coloca ali uma situação, uma estrutura tão organizada que ele passa a ter o controle da rota da entrada da droga no país, a sua remessa para a Europa, né? Isso gera um potencial econômico PCC gigantesco, né? Entre 2018 e 2019, o primeiro comando da capital movimentou R$1 bilhão, né? E o que nós vemos dentro dessa estrutura do PCC é essa facilidade que ele tem hoje de ter a rota do início ao fim para o transporte de drogas, mas existe um outro fenômeno que acontece aqui no país e que, de certa forma, ele não é levado a sério da forma como deveria ser levado, né? Que é o tráfico no varejo, né? O primeiro comando da capital não tem o lucro apenas da remessa de drogas para a Europa, para os Estados Unidos, né? Também existe essas ramificações internas de distribuição de drogas, de comércio interno, de controle do tráfico de drogas interno no país, que gera parte desse lucro e que, infelizmente, nós não abrimos os olhos para esse perigo. O lucro não é apenas do que se exporta, mas daquilo que é vendido no varejo diariamente aqui no país. As duas facções começaram a se aliar com outras organizações. Essas novas alianças foram responsáveis por carnificinas em diversos presídios em 2016, onde em apenas uma cadeia ocorreu a morte de 33 rivais do PCC em Boa Vista. Já no presídio de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, cerca de 26 integrantes da Família do Norte foram mortos pelo primeiro comando da capital. Nos últimos 5, 6 anos, né, desde quando o PCC passou a ter o controle ali de Peruvan Cabaleiro, ali com aquela entrada de droga pelo Paraguai, ali já se iniciou uma espécie, digamos assim, de uma guerra fria entre PCC e Comando Vermelho, né? O que nós vimos acontecer nos estados fronteiriços, Mato Grosso do Sul, Rondônia, e até nos estados do Nordeste, foi uma espécie de uma guerra fria entre essas duas facções criminosas. Elas usavam as estruturas de organizações menos organizadas locais, né, e investiam nessas organizações menos organizadas para que fizessem ali uma guerra entre elas, né? Então, uma espécie assim, que nós colocamos como se fosse uma forma que nós vimos acontecer anos atrás, né, entre Estados Unidos e União Soviética, e eles repetiram mais ou menos isso. Por isso que nós tivemos, ao longo dos últimos anos, muitos conflitos dessas organizações criminosas menos organizadas. Hoje já não existe mais tanto isso. O PCC hoje ele já consegue ter uma força maior até do que o Comando Vermelho. Recentemente eu estive no Mato Grosso e me foi narrado ali que começou exatamente essa guerra agora naquela fronteira do Mato Grosso para também criar esse fluxo de drogas por ali. E o PCC está iniciando ali o seu domínio naquela região de uma forma mais direta e não de uma forma intermediária como fazia antes. O PCC é o maior grupo criminoso do Brasil e América do Sul. O primeiro comando da capital conta com mais de 30 mil integrantes. Ele movimenta cerca de R$1 bilhão anuais. Ele ostenta 30 mil integrantes,
8 mil homens apenas em São Paulo, 6 mil deles no sistema penitenciário, 2 mil em liberdade. São estimativas. Ele está presente em 22 estados da federação. Ele tem ligação na Bolívia, no Paraguai, na Venezuela, na Colômbia. E ele também, segundo investigações internacionais, está operando a lavagem de dinheiro fora do Brasil, notadamente na região americana, dos Estados Unidos. E há também informações de que estão comercializando, lavando dinheiro com postos de gasolina e, notadamente, praticando furtos de combustíveis. A facção foi criada por 8 presos em 31 de agosto de 1993, na Casa de Custódia de Taubaté, a 130 quilômetros de São Paulo. Na época, era a prisão mais segura do estado. A Europol já coloca o primeiro comando da capital como uma das 5 maiores organizações criminosas do mundo, né? Na verdade, hoje, nós do Ministério Público já colocamos o PCC como uma estrutura mafiosa, né? Se nós fôssemos colocar aí dentro de um critério de crescimento ou de sofisticação de criminalidade, né? Partindo do cartel, passando por organização criminosa até a máfia, o PCC hoje já alcançou esse status de máfia, né? Porque qual que é essa diferenciação? É a forma de estruturação e de organização que existe entre os seus integrantes, né? O cartel, ele busca simplesmente uma estrutura menos organizada, mas um controle maior das atividades ilícitas, né? Já a máfia, que seria esse último degrau, ele engloba não só as atividades ilícitas de lucro ilícito, quanto também a lavagem de dinheiro, né, do enriquecimento de seus líderes, tudo por meio, né, de uma estrutura criminosa que busca se impor ao Estado, contra o Estado num poder paralelo. De lá para cá, alguns líderes estiveram no poder, mas perderam o reinado para o Marcos Williams Erbas Camacho, nascido em Osasco, na Grande São Paulo. O conhecido Marcola chegou ao topo do PCC e é considerado um articulador do xadrez do crime. Hoje, o líder máximo está na penitenciária federal. Eu que virei esse símbolo todo aí de bandidagem, é errado esse espaço. Olha como é que eu tô aqui. Só agora, né, no governo anterior, é que se conseguiu transferir líderes de facção essa leia do PCC, para presídio federal. Até nisso, houve uma resistência, entendendo que São Paulo era suficiente com o seu RDD, né, para controle desses presos que sabidamente, né, têm o controle do tráfico de entorpecente no Brasil, esteja ele onde estiver. No governo anterior, se insistiu nisso e 22 líderes, inclusive o líder máximo, que é o Marcola, foram transferidos para o presídio federal. A ideia é que se transferisse esses presos, né, todo o sistema prisional ficaria rebelado, né, ou eventualmente tentasse enfrentar o Estado. Nada disso aconteceu. Os 22 foram transferidos graças ao promotor Lincoln, que teve essa coragem de representar ao Poder Judiciário a transferência, onde tivemos um juiz de direito também responsável por esses presídios, presídio de segurança máxima aqui, que são os RDD, e que deferiu o pedido do Ministério Público. E ao longo dos anos, a facção se transformou no maior cartel de drogas da América do Sul. Mas quando o assunto é cartel, nada chega perto do poder dos mexicanos. O cartel de Sinaloa é um dos maiores e mais violentos grupos criminosos do México, cujo poder se mantém apesar das detenções, como a de Ovidio Guzmán, filho do fundador da organização, que está preso, Joaquim Guzmán, conhecido como El Chapo.
madrugada del 5 de enero del presente año. Na madrugada de 5 de janeiro deste ano, militares do Exército Mexicano e da Guarda Nacional, em coordenação com o Centro Nacional de Inteligência, a Procuradoria-Geral da República e a Secretaria de Segurança Pública de Sinaloa, prenderam Ovidio, suposto líder de Los Facção Menores do Cartel do Pacífico. Los menores afín al cártel del Pacífico. Momentos después de la detención. Pouco depois da prisão, membros de seu grupo criminoso realizaram 19 bloqueios e ataques armados em diferentes partes da cidade de Culiacán, incluindo o Aeroporto Internacional Federal de Culiacán e a Base Aérea Militar número 10. Base Aérea Militar número 10. O grupo, responsável por centenas de assassinatos e atos bárbaros, mostrou seu poder de fogo com tiroteios e bloqueios de vias em Culiacán após a prisão de Ovidio. Os Estados Unidos indiciaram este ano os filhos de El Chapo por tráfico de fentanil. Fornecedores chineses também foram indiciados pela entrega de componentes químicos necessários para a fabricação do opioide. O Departamento de Justiça está anunciando ações importantes contra a maior, mais violenta e mais prolífica operação de tráfico de fentanil do mundo. Essa operação é administrada pelo cartel de Sinaloa e alimentada por empresas químicas e farmacêuticas precursoras chinesas. Ao todo, são 28 réus, entre eles membros do cartel de Sinaloa, fornecedores na China de precursores químicos, um intermediário na Guatemala, operadores de laboratórios clandestinos no México, um fornecedor de armas e vários envolvidos em lavagem de dinheiro. A agência antidrogas disse que 7 integrantes da rede já foram presos na Colômbia, Grécia, Guatemala e Estados Unidos. O Departamento de Justiça ataca todos os aspectos das operações do cartel. Entre 2019 e 2021, as overdoses fatais aumentaram cerca de 94% no país, onde cerca de 196 americanos morreram todos os dias de envenenamento por fentanil. O cartel leva o nome do estado de Sinaloa, localizado no noroeste do México. É um importante centro de produção de maconha e papoula, matéria-prima para a heroína. Os cartéis mexicanos dominam o fluxo de droga que vai para os Estados Unidos. Não tem outro que domine o fluxo de droga. Eles estão associados com os colombianos. Os colombianos são grandes produtores e as exportações se fazem através dos cartéis mexicanos. Então você tem uma vinculação entre esse mercado norte-americano é dominado por esse vínculo entre Colômbia, traficantes colombianos e traficantes mexicanos. Isso é um fato. No resto da América do Sul você tem quem? A Bolívia e o PCC. O PCC está nesta posição. O PCC não disputa o mercado norte-americano porque não tem força, jamais terá força para combater os cartéis mexicanos. Mas ele disputa qual o mercado? Os outros mercados. Quem são os outros mercados? Europeus e africanos. Na Europa você tem máfia italiana, você tem as diversas máfias da Europa Oriental, você tem as máfias russas, tal, você tem na França, você tem na Inglaterra, e você tem esses distribuidores. Então essa via é uma via privilegiada, garantida por eles. E você tem os mercados consumidores. Quem são os mercados consumidores? Mercado americano, mercado europeu oriental, através dos países europeus orientais. Você tem a posição das máfias russas aí, que dominam as outras. Vamos lembrar o seguinte, eu estou falando em termos genéricos, mas dentro desse universo, são várias máfias aglutinadas dentro de um determinado sentido. Às vezes com uma máfia, com uma senda maior, e as outras operando mercados paralelos ou mercados diferentes naquela mesma região. Então você tem nessas regiões essas especialidades. Um não entra no mercado do outro. E essa é a maneira como eles vêm convivendo no decorrer da história. O
cartel de Sinaloa é, sem dúvida, o mais poderoso e com mais vínculos da região, seguido de perto pelo cartel Jalisco, nova geração. As autoridades mexicanas alertam que são as duas organizações criminosas mais importantes do país, de caráter transnacional e cujas redes se estendem não só à América Central e do Sul, mas também à Europa e ao interior dos Estados Unidos, destino final da maior parte da droga que vem da América Latina. Eles acabam controlando as pessoas pelo medo, acabam fazendo um terror ali dentro da situação e a pessoa acaba se tornando aí cúmplice de algo que, se ela não for, ela morre. Ou ela ou alguém muito próximo a ela. Isso é, infelizmente, isso que acontece. No ano passado, 6 pessoas foram assassinadas em uma clínica de reabilitação para drogas. O ataque a tiros aconteceu no subúrbio, perto de Guadalajara. O Ministério Público Estadual de Jalisco detalhou que as vítimas eram 5 homens e uma mulher e anunciou uma operação para procurar os responsáveis. Um cartel muito duro, muito agressivo, muito violento, que se aproxima um pouco do PCC nessas suas regras de matar, por exemplo. O que a gente percebe é que é muito difícil. Acabar, ao meu sentir, impossível, mas pelo menos conter ou controlar o tráfico de entorpecente no mundo. A tecnologia acabou unindo, acabou facilitando o diálogo entre essas organizações criminosas, seja ela máfias, cartéis, crimes. E com isso, quando você olha para o lado empresarial, porque tudo isso é empresa, é dinheiro, é lucro, tem estrutura, tem divisão de tarefas, só cresceu, agora inclusive somada à tecnologia. Temos os grandes cartéis e temos as gangues regionalizadas. Os cartéis, pela força deles e pela crueldade com que eles tratam das pessoas subordinadas e das pessoas que traem, das pessoas que não são leais ou as pessoas que simplesmente não querem participar do esquema deles, eles acabam tratando com uma crueldade tão grande que eles acabam se impondo até mesmo a essas gangues locais, como a 13 que eu sugeri, que eu comentei com vocês. Essas gangues por si, elas ficam responsáveis por algumas áreas. E se aquela área de alguma forma perde o controle, quem responde é a própria gangue. Então as gangues acabam tendo uma violência maior ainda para controle das pessoas e temor das pessoas e até mesmo do poder público, para que justamente eles possam continuar fazendo as coisas que eles fazem. Jalisco é um dos estados mais violentos do país. Em meio a disputas entre gangues de tráfico de drogas, centros de reabilitação para viciados têm sido alvo em vários distritos mexicanos. De acordo com as autoridades, alguns desses lugares são usados como refúgio para supostos integrantes de grupos criminosos, especialmente traficantes, que, quando descobertos, são atacados por seus rivais. O fortalecimento dos grupos Sinaloa e Jalisco é notável e vem avançando na Colômbia, Equador e na região centro-americana, onde controlam o narcotráfico por terra, mar e ar, em alianças com organizações locais. O Equador enfrenta uma onda de violência criminosa com a participação dos cartéis mexicanos de Sinaloa e Jalisco, ao mesmo tempo em que se tornou o porto de partida para o mercado internacional de milhares de toneladas de cocaína da Colômbia e do Peru. A luta para acabar com os cartéis é grande, mas o presidente do México disse que não permitirá que tropas dos Estados Unidos combatam os criminosos. Ele descarta permitir a entrada de soldados estrangeiros no país. É uma atitude prepotente, alevosa. É uma atitude arrogante, traiçoeira, mentirosa e intervencionista. Como ele vai propor uma coisa dessas? Como é isso de que vai apresentar uma iniciativa? Isso? O que há de errado com eles? Claro que não aceitamos isso. Não aceitamos as ameaças.
Não aceitamos ameaças, mas não é o governo do presidente Biden, são os republicanos. São os republicanos. E os cartéis estão atracados em vários lugares. Nada impede o crescimento e que atinjam vários países. A Colômbia é o maior produtor de cocaína do mundo, com uma produção anual estimada em mais de 1.100 toneladas. Os grupos locais compram a pasta base da cocaína dos camponeses, beneficiam a droga e a vendem aos emissários dos cartéis mexicanos. Segundo a polícia, 75% da cocaína produzida na Colômbia é vendida para esses cartéis. No caso da Venezuela, o Centro de Pesquisa sobre Crime Organizado na América Latina e no Caribe documentou a presença do cartel de Sinaloa no estado de Zulia. Segundo a organização, a presença de narcotraficantes mexicanos cresceu a tal ponto que há uma cidade no estado que foi renomeada para Sinaloa. Na Argentina foram detectadas células dos cartéis mexicanos, operando no norte do país, perto da fronteira com a Bolívia, que é um dos maiores fornecedores regionais de cocaína, junto com Peru e Colômbia. E os cartéis mexicanos também se infiltraram no Brasil, onde investigações da Polícia Federal e da Polícia Civil de São Paulo detectaram a presença de traficantes de drogas. As investigações revelam que nos últimos 10 anos, os narcotraficantes têm atuado por meio de acordos com o primeiro comando da capital, que, por sua vez, mantém alianças com grupos de outros países. A capacidade de expansão das facções e cartéis é maior do que a capacidade do Estado em frear o crescimento ou dar respostas para o combate, seja em termos sociopolíticos, seja em termos criminais. São grandes multinacionais do crime. A verdade é essa. E elas têm que ser entendidas como empresas criminosas e não entendidas como quadrilhas. Tem que se entender que ela tem estrutura e que essa estrutura pode ser atacada. E tem também o fato de que até as empresas sofrem algumas crises em razão de abastecimento, desabastecimento, distribuição. Ou seja, não é só a lavagem. Existem outros aspectos a serem enfrentados que são tão importantes quanto. Vamos lembrar que a lavagem só existe porque a venda existiu. Então, se você começar a combater a venda também, você vai ter um reflexo. Esse dinheiro só existe porque houve a distribuição da droga. Então, se você atacar a distribuição, o dinheiro começa a cair também. Então, você tem que entender que uma empresa não é só lucro. Uma empresa tem estrutura, tem forma e tem todas as dificuldades que uma empresa grande tem. E é nessas dificuldades que tem que ser enfrentadas e atacadas pelo Estado. Diversas legislações têm sido modificadas ou elaboradas visando criar elementos aptos ao combate efetivo das organizações criminosas, mas sem sucesso, segundo especialistas. Se a gente não tiver uma legislação muito enérgica e muito pesada sobre isso, vai continuar permitindo que esse crime se organize no Brasil e outros países também. Vai sempre existir, porque sempre vai ter corrupção no mundo, em outros países. Mas no Brasil isso eu acho que já passou há muito tempo dos limites. A seguir, o documento Jovem Pan fala sobre os conhecidos e temidos grupos mafiosos internacionais. É daqui a pouco, não sai daí, voltamos já. Estamos de volta. A máfia possui uma estrutura difícil de ser identificada. Ela cresce de forma perigosa e mantém contatos com os mais variados segmentos da sociedade. E ostenta o poder de maneira indescritível. É uma sofisticada organização criminosa.
Mafiosos sem fronteiras. Limite é uma palavra que não existe. As máfias internacionais formam uma rede global de negócios ilícitos. As autoridades não descansam para inibir ações de criminosos em todo o mundo. Uma ampla operação antimáfia, iniciada em 8 países da União Europeia, teve como alvos mais de 100 supostos integrantes da máfia calabresa, a chamada 'Ndrangheta. A operação envolveu as polícias da Itália, Alemanha, Bélgica, Eslovênia, Espanha, França, Portugal e Romênia. É provavelmente a maior operação já realizada na Europa contra a máfia calabresa. Mais de 1.000 policiais foram envolvidos nas buscas na Alemanha e 1.400 na Itália. Tudo isso baseado em uma investigação belga. A operação buscava acusados pelos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, tráfico de armas, fraude e vários crimes fiscais. A 'Ndrangheta é uma organização criminosa estabelecida na região da Calábria, considerada a máfia mais rica e poderosa da Itália, com um raio de ação que alcança mais de 40 países. É provavelmente a maior operação já realizada na Europa contra a máfia calabresa. Mais de 1.000 policiais foram envolvidos nas buscas na Alemanha e 1.400 na Itália. A calabresa é considerada por especialistas como máfia italiana mais poderosa, depois de ter ultrapassado a Cosa Nostra siciliana e a Camorra napolitana. Ao mesmo tempo, várias buscas e incursões ocorreram na Itália, mas também na Alemanha, Espanha, Portugal, França, Romênia e Eslovênia. Mais uma vez, fica claro que investigações desta magnitude só podem ser realizadas por meio de intensa cooperação internacional. Todos os indivíduos são considerados membros da organização mafiosa italiana 'Ndrangheta. As atividades criminosas de que essas pessoas são suspeitas na Bélgica são a participação em vários carregamentos de drogas, principalmente cocaína, entre a América do Sul e a Europa Ocidental. A 'Ndrangheta só foi considerada uma máfia sob a lei italiana a partir de 2010, mas suas origens remontam pelo menos à unificação da Itália em 1861. O grupo ganhou muito destaque nas décadas de 1980 e 1990, por meio de uma série de sequestros. Ela é suspeita de ter sequestrado, em 1970, em Roma, o neto do magnata do petróleo americano John Paul Getty. Em primeiro lugar, vamos delimitar que você tem 4 grandes conjuntos de máfias. Não tem máfias propriamente, mas conjuntos de máfias. São 4, principalmente. Primeiro, a mais famosa, a mais conhecida, é a máfia italiana. Vamos dizer que ela se subdivide na Camorra, 'Ndrangheta e outras sempre, mas vamos tratar genericamente, se aglutinam dentro de um grupo que seriam as máfias. É o que cunhou, aliás, o próprio termo máfia, que vem da máfia siciliana, a mais forte, talvez a mais poderosa e uma das mais antigas. Na última operação, a polícia apreendeu 2 toneladas de cocaína. A droga, avaliada em cerca de 400 milhões de euros, foi descoberta em pacotes impermeáveis, flutuando no Mediterrâneo, perto da Sicília. De acordo com o anúncio feito pela polícia italiana, eram quase 70 pacotes com 1.600 barras da droga. As embalagens estavam amarradas com uma grossa corda de pesca e contavam com um sistema de localização e sinalização luminosa. Segundo os investigadores, a droga foi provavelmente jogada ao mar por um cargueiro para ser recuperada e transportada para o continente. O tráfico de drogas na Europa é, em grande medida, controlado pela 'Ndrangheta. A Europol calcula que o mercado varejista anual de cocaína no velho continente
represente entre 7,6 bilhões e 10,5 bilhões de euros. Segundo a justiça italiana, a organização reúne pelo menos 20 mil integrantes em todo o mundo. A máfia está presente nos 5 continentes. O narcotraficante italiano Rocco Morabito, considerado um dos 10 criminosos mais procurados do mundo, foi capturado em João Pessoa, na Paraíba. O chefe da Drangheta fugiu de uma prisão no Uruguai em junho de 2019. De acordo com a Polícia Federal, Morabito foi preso junto a outro foragido italiano, cuja identidade não foi revelada. Primeiramente, é necessário existir nós chamamos de direito penal, tratados de cooperação internacional entre os países, né? Então, um determinado país não pode prender um traficante na Itália, prender um traficante num outro continente. Para isso, é necessário existir o quê? Tratados de cooperação internacional. O Brasil tem com diversos países do mundo, não com todos, né? Então, isso é necessário porque não só há a troca de informações, como também há a possibilidade dessa punição ser realizada a pedido de um Estado cooperado, como assim dizer, um Estado com o qual você tem, Estado que eu digo país, né? Com o qual você tem uma relação internacional firmada. O homem de 54 anos é procurado desde 1995 pela justiça italiana, acusado de associação criminosa e tráfico de drogas. Em 2017, ele foi preso em um hotel de Montevidéu, após residir por 13 anos sob identidade falsa no balneário de Punta del Este. Mas antes de ser extraditado, Morabito protagonizou uma notória fuga pelo telhado da prisão central da capital uruguaia. A máfia italiana tem tentáculos espalhados por toda a América Latina. Na verdade, eles vivem sobre um outro código, né? Eles vivem sobre uma outra forma, outra visão. Tá? Então, todas essas organizações, isso é muito interessante, tanto na Rússia, na China, no Japão, na Itália, todas essas organizações, a traição, a delação, o roubo, o roubo também seria uma forma de traição, digamos assim, né? Mas de qualquer forma, esse prejudicar a organização é visto como uma falha, como uma conduta imperdoável. E aí vem as formas de execução, né? Todas essas, e isso é interessante saber, em todas essas grandes organizações criminosas, o modo como as pessoas são executadas e mortas são sempre de forma extremamente cruel e sofisticada. Você tinha na Itália, por exemplo, aqueles que eram dissolvidos em ácido. Na Rússia havia uma espécie de esquartejamento. No Japão também, mutilações e mortes, decepamentos, coisas assim. A busca é sempre de uma punição cruel. Por quê? Por uma razão muito simples. A punição cruel serve como um elemento inibidor na repetição dessas condutas. Existe mais uma máfia que as autoridades demoraram a levar a sério: a máfia de Foggia. Ela é menos conhecida que a Cosa Nostra siciliana, a calabresa e a Camorra napolitana. Ela é uma das organizações criminosas mais violentas da Itália. Hoje, no entanto, a segurança se refere ao grupo como a quarta máfia e alerta sobre seu poder, capacidade de se infiltrar na economia e na política. Esse empresário conta como foi vítima desses mafiosos. Enquanto eu caminhava na plantação de tomates, 5 carros começaram a vir em minha direção. Eu os vejo vindo de longe, fico com medo, tento me aproximar do meu carro blindado, pelo menos para me trancar e tentar fugir, porque percebi que algo estava errado, mas não consegui alcançá-lo. Desses carros saíram 12, 13 pessoas, entre elas estavam os patrões Moretti, La Pitirella e outros bandidos. O pago ou faccio una brutta fine. Os criminosos cobraram dinheiro do homem para que ele e a família tivessem o direito de viver. O chefe La Pitirella intervém e saca uma arma, põe uma bala no cano, aponta para mim
e diz: ou você paga 150 mil euros por ano, ou você e sua família terão o pior problema de sua vida. Pago 150 mil euros. Lázaro cansou do medo que assombra a família e outros fazendeiros da região e decidiu pedir ajuda. Porque a popolação ha iniziato a capire que deve A população começou a perceber que tem que sair desse muro de silêncio e começar a falar. E eu quero me manifestar sobre isso porque o povo tem que falar. É o futuro para os seus filhos e netos. per dare un futuro migliore ai propri figli o nipoti. Pelo mundo, outros grupos atuam fortemente e são muito conhecidos, como, por exemplo, a máfia japonesa Yakuza. A Yakuza é um grupo criminoso dedicado à extorsão, tráfico, lavagem de dinheiro e a inúmeras outras atividades criminosas ligadas ao crime organizado. O grupo se estabeleceu ao redor do mundo e hoje possui atividades em alguns países da Europa, mas principalmente nos Estados Unidos. O crescimento dessas máfias, principalmente as europeias e as asiáticas, se deu juntamente com o crescimento do Estado. A corrupção, nesse caso, ela é intrínseca, ela vou usar até um termo biológico, ela é genética, ou seja, eles cresceram estão junto com o Estado. Participam disso. A notícia de que o primeiro-ministro do Japão havia pertencer a acusar, o primeiro-ministro italiano teria sido da máfia. Você tem essas confluências, né? Essa situação. Então, é evidente que a corrupção sempre fez parte do processo do desenvolvimento dessas organizações criminosas. E na Rússia isso aconteceu a partir da fragmentação da União Soviética, quando se fragmentou na criação de vários países e cada país com a sua burocracia optou também por se fundir com organizações criminosas em nítido reflexo de corrupção. Um fato que chama atenção é que há anos, no Japão, a prótese para o dedo é uma alternativa para disfarçar um passado criminoso. Este ex-integrante da Yakuza teve que cortar seus dedos depois de passar vários anos na prisão por tráfico de drogas. A prática é o antigo código de honra para integrantes da máfia que quebram as regras ou que querem deixar a organização. Este ex-integrante da máfia também perdeu o dedo anelar após decidir por uma vida longe do crime. Era impossível trabalhar. No meu trabalho, eu preciso ir à casa dos meus clientes, conversar com eles. A primeira impressão é a mais importante. E quando você não tem 3 dedos, fica complicado para iniciar uma conversa. Eu estava assustando-os. Esta oficina, em uma rua tranquila de Tóquio, tem próteses de dedo feitas de resina, que custam cerca de $3.000. Até os pelos dos dedos são colocados nas próteses. E os resultados são impressionantes. Levamos alguns pedaços de cabelo do cliente. Com uma pinça, depois implantamos um por um no dedo falso. Em seguida, a prótese se parece exatamente como a original. A maior parte dos compradores é formada por vítimas de acidentes ou pessoas que nasceram com problemas congênitos. Mas cerca de 5% são ex-integrantes da Yakuza, que querem esconder as marcas do crime. Eu me sinto como o Gepeto, que construiu bonecos que se tornaram humanos. Eu tenho que ver meus clientes regularmente para a manutenção. E às vezes fico espantado ao perceber que a prótese passou a fazer parte do seu corpo. O que eu construí ganhou vida. O crime organizado está em todos os lugares. Os líderes são importantes peças do jogo para agregar mais aliados e chegar nos 4 cantos do mundo. Este ano, um confronto deixou mais de 40 mortos em um presídio feminino, perto da capital hondurenha. Pelo menos 5 detentas ficaram feridas e foram transferidas para um hospital. O Ministério de Segurança declarou emergência no Centro Feminino de Adaptação Social, que comporta 900 detentas.
Las pérdidas de vidas humanas não se vão a tolerar. A perda de vidas humanas não será tolerada e vamos abrir investigações diretas para acusar todas as pessoas privadas de liberdade que estão em conluio com o crime organizado, dentro das ações que estamos realizando nos diferentes presídios. Com o crime organizado. Uma associação de familiares de presos relatou à imprensa local que as vítimas eram integrantes do grupo Mara Salvatrucha. Por isso, se suspeita que o ataque foi cometido por integrantes da gangue rival. Nesta lista de máfias pelo mundo, temos também a temida máfia russa. É talvez a mais perigosa. Teve origem na extinta União Soviética e agora possui influência em todo o planeta. Tem entre 100 mil a 500 mil pessoas. Eles estão envolvidos em crimes organizados em países como Israel, Hungria, Espanha, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos e Rússia. Neste catálogo criminoso tem a máfia chinesa. A tríade consiste de muitas organizações criminosas que se baseiam na China, Malásia, Hong Kong, Taiwan, Singapura, entre outros países. O grupo está principalmente envolvido com roubos, assassinato por encomenda, tráfico de drogas, extorsão, falsificação de moeda chinesa, pirataria, além de outros delitos. Fora a máfia italiana, você tem também a máfia japonesa, que é a Yakuza. Também a Yakuza também tem o mesmo projeto. São várias máfias, na verdade você tem algumas famílias de mafiosos, dos Yakuzas, e podemos tratá-los genericamente como um fenômeno como a Yakuza. Você tem as tríades chinesas, são mais as que estão envolvidas também na Ásia, que tem também uma expansão, uma força muito grande, e em quarto lugar, as mais recentes, as máfias russas, né, que ganharam muita força com o fim da União Soviética. Você tem essas quatro máfias, e você tem o PCC. Tem um sentido completamente diferente. Qual é a diferença entre essas quatro grandes máfias e o PCC? É que todas estas máfias, elas são muito antigas, né? A máfia italiana, a Yakuza japonesa e a tríade chinesa, elas cresceram junto com o próprio Estado. Elas já existiam, por exemplo, antes do Estado italiano se formar como ele é hoje. Assim como a Yakuza também. A Yakuza tem raízes até medievais. A China, as tríades chinesas também, elas tiveram um aspecto político na própria criação, na existência do Estado chinês. Então, elas cresceram desta forma dentro do Estado. Elas começaram a se fundir com o próprio Estado. Ainda temos a máfia israelita, que atua em muitos países em atividades como venda de narcóticos, tráfico de drogas e prostituição. E a máfia sérvia, que opera em mais de 10 países, incluindo Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido e França. E não podemos esquecer de falar da Nigéria, que também é um grupo mafioso. A máfia nigeriana, né? Esqueci o nome dela agora, mas a máfia nigeriana ela tem um viés, às vezes, político, ideológico, que outras não têm, né? Mas, grosso modo, todas elas sobrevivem muito à custa de tráfico e exploração, às vezes, de jogo clandestino também. Então, as atividades não tem muita diferença das atividades de uma para outra. Claro que uma investe mais, umas têm um viés político maior, outras nem tanto, mas, no grosso, os crimes que elas praticam não são muito distantes. Em uma ampla e extensa operação contra as máfias, facções criminosas e cartéis, o trabalho é minucioso, porém longe de conseguir grandes resultados. Eu vejo duas armas principais, né, no bom sentido, para combatermos essas organizações criminosas. Uma é a inteligência policial, a polícia tem que estar na frente delas. E isso é algo que é muito complicado, não é qualquer polícia que consegue fazer isso de forma bem feita. E a outra, que também é complexa, mas na prática é a saída mais eficaz, é a asfixia econômica. É identificar aonde essas máfias, aonde essas organizações criminosas atuam economicamente falando
e tentar ali diminuir os lucros, diminuir a entrada de dinheiro, né, nos cofres dessas organizações. Essa é a principal maneira mesmo, é a asfixia econômica. Por quê? Não adianta você combater violência com mais violência. Ah, é necessário? Eventualmente sim, mas você hoje combate com violência, diminui ali, acha enfim, prende lá 15, 20 uma mesma facção criminosa. No outro dia, outros 15, 20 aparecem. Então, é claro que a força repressora é importante, mas a inteligência é mais importante, no meu modesto sentido, pelo menos. A passos largos, os criminosos avançam e comandam grandes esquemas. Quando não, estão infiltrados e articulam frentes políticas. O mundo é dominado por um poder longe de deixar o trono. A gente fica por aqui, mas para rever o programa é só acessar o canal do YouTube da Jovem Pan. E não esqueça, estamos no aplicativo Panflix. Um ótimo fim de semana para você e até mais. Realização Jovem Pan News.